Homilia diária. Olá, minha família de oração. Salve e paz e que Deus abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos agora meditar juntos a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, coragem do testemunho. Diante de um mundo secularizado, onde os valores materiais sobrepõem os espirituais, onde o ter e o poder são mais valorizados do que o ser, é difícil dar testemunho do ser cristão, do acreditar na possibilidade de um mundo de justiça e fraternidade. Assim como vós destes forças aos santos e santas de Deus para com a sua vida serem testemunhas de vosso amor, ajudai-me a ter coragem de dar testemunho com a minha vida na busca de um mundo melhor. Vinde, Espírito de testemunho. Vinde, Espírito de testemunho. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 11. O testemunho é este, que Deus deu-nos a vida eterna. O testemunho é este, que Deus deu-nos a vida eterna. Na primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos, é breve o intervalo que separa o discurso de Paulo em Antioquia e a continuação do seu ensino no sábado seguinte lá na sinagoga. Mas este intervalo tem por fim mostrar o interesse que a pregação do apóstolo desperta entre judeus e pagãos. Eles querem ouvir mais e Paulo exorta-nos a permanecer na graça de Deus, isto é, na escuta do Evangelho. De fato, no sábado seguinte, quase toda a cidade acorre a escutar a palavra de Deus. Mas os judeus encheram-se de inveja, muita inveja, e judeus incitaram as senhoras devotas mais distintas e dos maiores da categoria daquela cidade contra Paulo e também contra Barnabé, que são expulsos daquele território. É nesse exato momento que se dá a separação definitiva entre o evangelho e o judaísmo. Paulo reafirma mesmo que o direito dos judeus a serem evangelizados antes de mais ninguém. Mais uma vez, eles se recusam ao evangelho. Era a vez de o anunciarem aos pagãos. Em Antioquia, os missionários declararam que se voltam para os pagãos, não só por causa da recusa dos judeus, mas também por causa das palavras de Isaías, que fala da luz para todos os povos. Os cristãos são herdeiros do destino glorioso que estava reservado a Israel, que se tornou incapaz de o realizar, uma vez que o recusou Jesus Cristo. Lucas termina a narrativa de um modo bem positivo. Quanto aos discípulos, estavam cheios, repletos de alegria e do Espírito Santo. No Evangelho de hoje de João, o Senhor mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus, no quarto Evangelho, fala frequentemente da sua declaração e a sua relação com o Pai, da sua união com Ele, do fato de ter sido enviado por Ele. Os discípulos, agora representados por Filipe, queriam realmente algo a mais, uma visão direta do Pai. Mas esse desejo estava em contradição com aquilo que já nos parece no prólogo de João. A Deus jamais alguém o viu. O Filho não souberam reconhecer na presença visível do seu Mestre as palavras e as obras do Pai. Porque para ver o Pai no Filho é preciso acreditar na união recíproca que existe entre ambos. Só pela fé se reconhece a mútua imanência entre o Jesus e o Pai. Por isso, a única coisa que nós havemos de pedir é a fé, esperando confiadamente esse dom. Jesus, ao apelar para a fé, ele apoia os seus ensinamentos em duas razões. Primeiro, a sua autoridade pessoal, que foi tantas e tantas vezes experimentada pelos discípulos. E por segundo, o testemunho das suas obras. A obra de Jesus inaugura pela sua missão de revelador é apenas o começo. Os discípulos hão de continuar a sua missão de salvação. Farão obras iguais e até mesmo superiores às suas.
Jesus, ele quer mesmo dar coragem a seus e todos que hão de acreditar nele para que se tornem participantes ativos, convictos e decididos da sua própria missão. Meditação. Jesus falou muito do Pai. Filipe entusiasmou-se e pediu a Jesus que lhe mostrasse o Pai. Mas o Senhor respondeu-lhe: quem me vê, vê o Pai. Filipe queria ver o Pai, mas não conseguiu vê-lo em Jesus. Ao contemplar o Mestre, ficou pela realidade externa, não conseguindo atingir o interior, a sua realidade íntima, com o olhar penetrante da fé. O verbo ver, para João, indica duas ordens de realidades: a do sinal visível, a realidade natural, e o da glória do verbo, realidade sobrenatural. Quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus é sim, é revelação do amor generoso, que quer se espalhar sem limites, que não tem ciúmes. Quem crê em mim também fará as obras que eu realizo e fará obras maiores do que estas. Nós pensaríamos que, sendo Jesus o Filho do Deus, vindo ao mundo, é a Ele que pertence fazer as obras maiores. Mas não é essa a lógica do amor de Deus, que é generoso e enriquece de modo ilimitado aquele nos quais se derrama. Deus não tem ciúmes, não tem, mas os judeus têm. É o que nos mostra a página dos Atos dos Apóstolos de hoje, que nós acabamos de escutar. Quando vem a multidão, que o discurso de Paulo atraiu, enche-se de inveja. A mensagem deve ser reservada para eles. É seu privilégio. Ao verem que era oferecida a quase toda a cidade, organizaram uma perseguição contra Paulo e contra Barnabé. Os judeus não toleravam que se fosse oferecida também para os pagãos. Mas Deus não cede, e Paulo, atento à vontade de Deus, declara: visto que a repelis, e vós próprios vos julgais indignos da vida eterna, voltamo-nos para os pagãos. Há que alegrar-nos com o bem dos outros, para estarmos com o Senhor. Quando vemos bem que Deus faz a outros, não há que ficar invejosos, mas que dar graças. Oh, glória! Infelizmente, as comunidades cristãs e até mesmo as comunidades religiosas também nascem inimizades, geralmente causadas pelas mesquinhez, pelas tacanhez de espírito, pelo ciúme e também pela inveja. São inimizades que provocam muito sofrimento em quem delas é objeto sem culpa. Valem então as palavras de Jesus: amai os vossos inimigos, fazem bem àqueles que os odeiam. Ou que, se um verdadeiro ódio são invejosos, ciumentos, bendizei aqueles que vos amaldiçoaram, no sentido de que falaram mal de vós. Rezai por aqueles que vos maltrataram, não fisicamente, mas moralmente. Está lá em Lucas capítulo 6, versículos de 27 a 28. Para que sejais filhos do vosso Pai Celeste, que faz nascer o sol para os bons e para os maus, e manda a chuva para os justos e também para os injustos. Sede, portanto, perfeitos, como é perfeito o Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo de 45 a 46. Oração. Ó Senhor, dai-me aquela abertura de coração que é a fonte de alegria perene, que é o dom de amor generoso, que se alegra com o bem e com a felicidade dos outros, com todo o bem que há no mundo. Dai-me também aquele olhar penetrante da fé que me permite observar a tua presença e ação no mundo. Ensina-me a ler os sinais dos tempos para que não oscile entre o pessimismo e o otimismo. Ensina-me, Pai, a arte do discernimento, para que te veja onde atuas e como atuas. Purifica o meu coração, para que eu deixe ser guiado, não pelos meus estados de espírito, mas pela tua luz, que me mostra onde estás. Então eu poderei tornar-me teu colaborador na obra da redenção que realizas no coração do mundo, e amar-te como queres e tens direito a ser amado. Contemplação.
Se me tivesseis conhecido como deveis, diz Jesus, teríeis também conhecido meu Pai, porque o meu Pai e eu somos um, mas em breve o conhecereis, ao receberdes o Espírito Santo, e já ao me verdes o vistes. Senhor, disse-lhe Filipe, mostrai-nos o Pai Celeste por alguma visão miraculosa, e isso nos basta. O quê? Diz-lhe Jesus, com uma doce censura, há tanto tempo que eu estou convosco, e ainda não me conheceis. Não sabeis ainda que eu sou o Filho único e consubstancial do Pai. Filipe, quem me vê, vê também o Pai, e não tem necessidade de outra revelação, porque o Pai e eu somos um só, na unidade. O Pai está em mim. As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo. Elas não são fruto de uma inteligência humana. E os milagres que eu faço são obras de meu Pai que permanece em mim. São a prova da minha missão e da minha natureza divina. Não credes que eu estou no meu Pai e que o meu Pai está em mim? Ainda uma vez, se não credes nas minhas palavras, crede ao menos por causa das obras que eu faço. Somos cegos como apóstolos. Vendo as obras do nosso Senhor, deveríamos ver claramente que é o nosso Deus. Irmão e irmã, vamos repetir hoje frequentemente e viver a palavra que está lá em João, capítulo 14, versículo 12, que diz: quem crê em mim fará obras maiores do que estas. Quem crê em mim fará obras maiores do que estas. E que o Verbo sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-nos cheios de ternura. Que a palavra que sai de nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nubrados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida. E que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão. Que nossos passos sejam de fé, os nossos gestos sejam de paz, e as nossas relações sejam de solidariedade, e as nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Amém, amém. E meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você.